A Associação Brasileira de Normas Técnicas, mais conhecida como ABNT, desempenha o papel do Fórum Nacional de Normalização no Brasil. Ela é responsável por elaborar as normas brasileiras, em conjunto com comitês brasileiros, os organismos de normalização setorial e também das comissões de estudos especiais. Ah, você, Elas são compostas por partes interessadas no tema da normatização. E os documentos técnicos da ABNT seguem as regras estabelecidas pela ABNT Diretiva 2. E também é importante destacar que, mesmo após a realização de uma consulta nacional, a ABNT reconhece que direitos de patentes podem vir a existir e devem ser comunicados a qualquer momento, de acordo com a lei. Esses documentos técnicos ABNT, assim como as normas internacionais ISO e IEC, são voluntários e não têm status contratual, legal ou estatutário. Eles não substituem leis, decretos ou regulamentos, que devem ser seguidos prioritariamente pelos usuários. No entanto, os documentos técnicos ABNT podem ser referenciados em regulamentos técnicos, onde as autoridades podem definir datas para a implementação dos requisitos estabelecidos nessas normas. A norma ABNT-NBR 16752, elaborada pela Comissão de Estudo Especial de Desenho Técnico ABNT-CEE 237, substituiu as normas da NBR 10068, dividido por 1967, e pela ABNT-NBR 10582-1988. Ela define especificações e diretrizes relacionadas ao desenho técnico. A norma ABNT NBR 16752/2020, que estabelece diretrizes para o formato de folhas de desenho, elementos gráficos, posicionamento e organização do espaço destinado ao desenho, informações adicionais, legenda, dobra de cópias e uso de escalas em desenhos técnicos. A norma faz referência à ABNT NBR ISO 80000 para unidades de medida. Além disso, ela define termos importantes relacionados a desenhos técnicos, como escala, escala de ampliação, escala de redução, escala natural, formato, legenda, margem, quadro e sistema de referência por malha. Essas diretrizes são essenciais para garantir a padronização e clareza em desenhos técnicos utilizados em diversas áreas. Sobre a folha do desenho técnico, a organização e a disposição dos espaços em uma folha de desenho técnico, de acordo com a norma BNT 16752 de 2020. A norma estabelece limites e diretrizes para organizações desses espaços, como a disposição de uma legenda e uma tabela de revisão geral. A folha de desenho técnico, além disso, sugere o uso de símbolos de identificação de revisão próximos às áreas de modificações em uma revisão do desenho. Disposição geral. A folha de desenho é dividida em três espaços: espaço para desenho, legenda e espaço para informações complementares. O espaço para desenho é onde o desenho técnico em si é realizado. Se houver mais de um desenho, eles devem ser organizados de maneira ordenada na horizontal e na vertical. A legenda é um quadro subdividido em campos de dados que contém informações importantes associadas ao desenho, como o nome do proprietário, título, número de identificação, responsável pelo conteúdo, escala, entre outras informações importantes. Espaço para informações complementares. Esse espaço é utilizado para informações adicionais que são necessárias para entender o desenho, como explicações, instruções, referências gerais, desenhos esquemáticos, listas de itens e tabelas de revisões. Lista de itens. A lista de itens detalha todos os componentes ou materiais de uma montagem, incluindo referência do item, a quantidade de unidade, designação de referência, número do item, nome do item, dados técnicos e observações. A tabela de revisão é utilizada para registrar todas as revisões realizadas no desenho após sua primeira emissão. Ela inclui informações como a designação da revisão, referências da parte revisada, descrição das mudanças, responsável pela revisão e a data da revisão.
Os formatos da série A têm como base o formato A0, cujas dimensões guardam entre si a mesma relação que existe entre o lado de um quadrado e a sua diagonal, e que correspondem a um retângulo de área igual a 1 metro quadrado. Bem, sobre as legendas, a legenda ela é um elemento obrigatório e deve conter todos os dados para identificação do desenho, seja número, origem, título, executor, nome da empresa e etc. Sempre estará situada no canto inferior direito da folha. E também sobre as legendas, as folhas de desenho elas podem ser utilizadas tanto na posição vertical quanto na horizontal. O que significa que na folha vertical a legenda vai estar centralizada na parte inferior da folha. Já numa folha horizontal, ela vai estar sempre situada no canto inferior direito.